Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 4 de Menachem Av. Nós estamos no meio do capítulo 1 de Geret HaKodesh, da primeira carta sagrada na quarta sessão do Tânia. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, quando ele nos explicou que Motnaim, quadris, isso significa a fé. Na metáfora utilizada pelo rei Salomão, o que dá sustentação à cabeça e também aos membros superiores aos braços. Cabeça é a meditação intelectual na grandeza de Deus. Os braços, direito e esquerdo, que representa Chesed e Gvurá, eles simbolizam o amor a Deus e a reverência a Deus, que são gerados e são desenvolvidos pelo intelecto. Eles estão apoiados, eles têm que estar apoiados e baseados, fundamentados nos quadris, na fé. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Achmiu anoten koach ve'oz lebchinat motnaim lehamid ulekayem arosh ve'azrot. Agora pergunta o Alter Rebbe, porém, o que dá força e vigor para os próprios quadris, para sustentarem o corpo, o tronco, os membros superiores, como também a própria cabeça. Nós falamos que a parte estrutural, como também instrumental, operacional do corpo, para ele poder caminhar, etc., são os quadris. Mas o que dá força para os próprios quadris, para eles poderem desempenhar esse papel, deixar de pé, dar sustentação para a cabeça e os membros superiores e os braços? Dizer o Esek velimud alachot batorá shebal pé. Então, o que dá força e consistência à fé é a ocupação e estudo das leis da Torá conforme se encontram na Torá oral, shei bechinat gilui ratzon ha'elyon, que ela se constitui na revelação da vontade suprema de Deus. Ou seja, o que dá força e vigor aos quadris, a fé, é o estudo da Torá oral, das leis da Torá oral, etc., que elas são e representam a revelação da vontade divina suprema. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que para que a fé tenha o poder e a força de sustentar, de dar sustentação e manter o intelecto que medita sobre a grandeza de Deus, como também os sentimentos que ele vai gerar de amor e reverência a Deus. Para isso, essa fé, os quadris, entre aspas, necessitam de uma força especial. E essa força é o que fala o versículo Hagra be'oz motnea, ou seja, que ela cerca a sua cintura, ela cerca os seus quadris, ela fortalece os seus quadris com força. O que é a força aqui? Ele nos diz, essa força, esse cinturão de força é a Torá oral. E qual o motivo disso? Aqui, se vocês perceberem, nós estamos indo da fé para a razão, da razão para a fé. Não basta só fé, tem que haver também razão. Não basta só razão se não estiver apoiado na fé. Por um lado é a fé que dá sustentação a tudo, mas por outro lado a gente vê o que vai dar força à fé é o estudo ainda da Torá oral, não apenas a leitura da Torá escrita, Torá oral, estudo do Talmud, Mishnah, Gemara, exige um envolvimento intelectual, um poder analítico muito grande. E parece até algo assim paradoxal, que nós saímos da fé, voltamos para o intelecto, saímos do intelecto, voltamos para a fé, etc. Então, só para elucidar isso, ele nos explica aqui que na realidade a fé e a meditação e o intelecto são duas coisas diferentes e até, de certa forma, contrárias e opostas. Isso seria só para ilustrar, se a gente tomasse como exemplo a diferença entre visão e meditação intelectual.
Quando uma pessoa está meditando sobre algo para entender aquilo, na verdade o que está mais presente aqui é o sujeito, é a própria pessoa. A própria pessoa com suas faculdades mentais está tentando captar aquele assunto, aquele conceito, etc. Ou seja, ele está se envolvendo com o conceito, com a ideia ou com aquela coisa através do seu intelecto, das suas faculdades, etc. Porém, quando a pessoa vê algo, aqui não se trata que ele entendeu, que ele analisou, que ele elaborou, esmiuçou. Não, ele viu algo. Na verdade, quando ele viu algo, aquilo entrou dentro dele, não é? Aquele algo, aquela ideia, aquele ser, aquela criatura, aquele objeto, aquilo, na verdade, externo é o principal. E isso que ele sente, aquilo dentro de si, é porque aquilo foi visto, não é? Aquilo entrou na sua visão, aquilo penetrou dentro dele, se revelou, através dos seus olhos, se revelou e penetrou dentro dele. Na realidade, nesse momento, o que está em evidência não é tanto a própria pessoa, ele que viu ou com seus olhos que viu, mas sim a coisa que foi vista, aquilo que ele viu, que ele contemplou e que dessa forma e dessa maneira penetrou dentro da pessoa. Ele nos diz que, na verdade, assim como existe essa diferença entre a visão e a meditação, existe algo semelhante também em relação à diferença, ou comparando a meditação com a fé. Ou seja, que nisso a fé, ela se assemelha à visão. Meditação, a pessoa está refletindo, meditando, utilizando as suas próprias faculdades, a sua própria capacidade para entender aquilo que ela pode entender, para ela interiorizar do jeito que ela pode ou do jeito que ela quer. Porém, quando se trata de fé, fé é algo transcendental, fé é algo que está dentro da pessoa, acima da própria pessoa. Ou seja, não foi que a pessoa com suas forças, com seus poderes, ela alcançou isso. Não, se diz que a fé presente na alma de cada Yehudi, isso é algo transcendental, é algo poderosíssimo, é algo que inclusive está acima da capacidade, seja das faculdades mentais, intelectuais ou até emocionais e sentimentais do Yehudi, do indivíduo. Então, a fé é algo que transcende a própria existência da pessoa, é algo que está acima da pessoa. Aqui a gente fala, porém, o que vai dar sustentação à fé, o que vai fortalecer, os chamados quadris, entre aspas, nós estamos falando que vai ser o quê? Aqui quando ele diz, é necessário também voltar à meditação intelectual. O que isso significa? Ou o estudo da Torá, e mais especificamente da Torá oral e das suas alahot, das suas leis. Por quê? Porque, mais uma vez, voltando à história do ladrão, se a fé, já que a fé é algo tão elevado, transcendental, algo que vem acima da pessoa, para dentro dela, mas se a pessoa não interiorizar isso, não internalizar isso, não colocar isso bem embutido dentro de si, na sua mente e no seu coração, aquilo pode se espalhar, aquilo pode ficar por cima sem impactar a pessoa. Portanto, essa fé, justamente por ser tão elevada, mas às vezes ela fica um pouco distante da pessoa. Por isso é necessário fortalecê-la. O que significa fortalecê-la? Fortalecer o vínculo dela com a própria pessoa. E como se fortalece a fé dentro de nós, dentro do Yehudi, através do estudo da Torá, particularmente da Torá oral com suas alahot, que representam a revelação da vontade divina. E já vamos falar mais sobre isso. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz... O que é a Torá, afinal de contas? A Torá é a sabedoria divina ou a vontade divina? É sabido que as mitzvot expressam a vontade de Deus. E o que aparece, o que consta na Torá, as mitzvot. Tem outras coisas na Torá também, mas as mitzvot nós aprendemos e derivamos da Torá. As mitzvot, elas representam a vontade divina. Mas a Torá... Será que a Torá é sabedoria divina, porque a Torá envolve um estudo, conhecimento, etc., ou ela é a vontade de Deus? Então, ele nos diz na linguagem cabalística do Zohar, é trazido Deoraita mechochma hidenafkat. A Torá é derivada da sabedoria. Ou seja, se a gente procura um nível nos atributos divinos, na chamada Sefirot, a primeira das 10 Sefirot é a Sefirah de Chochmah.
traduzido, chamado como sabedoria. Então, diz o Zohar, assim afirmam os nossos livros, que a Torá, Oraita, ela se deriva da Chokhmah. Ou seja, ela se desprende, é derivada da Chokhmah, mas na verdade isso implica que a Torá de fato está acima da Chokhmah, acima da sabedoria. Apenas que para chegar a nós, ela é derivada da Chokhmah. Mas a Torá em si não representa, entre aspas, apenas a sabedoria divina, ela expressa também algo transcendental, algo mais elevado, algo suprarracional, algo que está acima até da própria Chokhmah, mesmo se tratando do atributo divino de Chokhmah, que isso é a vontade de Deus. Aval mekorá veshorshá ulemala mala mibchinat chokhmah. Por mais que a Torá é derivada da Chokhmah, mas na realidade a sua fonte, origem, a raiz da Torá, de onde ela é oriunda, de onde ela é proveniente, é de um nível bem mais acima, bem mais superior do que a Sefirá de Chokhmah, de sabedoria. E esse nível mais elevado, mais superior, é o que é chamado de Ratzon HaElyon Baruch Hu, da vontade suprema de Deus, abençoado seja. Ou seja, quando nós falamos de vontade, isso reflete um poder mais elevado do que inclusive da Sefirá mais elevada, que é a Chokhmah. É algo ainda mais superior, transcendental. Em outras palavras, ele está nos dizendo que as mitzvot se constituem na vontade divina. Vontade é algo suprarracional. Não é? Filo porque quilo. Por que você fez isso? Porque tinha vontade. Às vezes, mesmo que a pessoa, falando de nós, criaturas falhas, criaturas humanas limitadas, não é? Mesmo que a pessoa a nível intelectual saiba que fazer aquilo não é bom, e talvez até ele vai fazer alguma coisa contra alguém. No fundo, ele gosta daquela pessoa, ele nutre um sentimento positivo, mas então por que você está fazendo isso? Se isso contraria, se isso ofende, afeta aquela pessoa. Ele fez porque ele tinha vontade. Para nós, vontade é visto assim como uma fraqueza, quase como um capricho. Mas o que a gente quer ilustrar aqui é que vontade é uma coisa que está distinta, e não só distinta, acima do intelecto e acima das emoções. Mesmo que a pessoa tenha um conceito enraizado, fundado no seu intelecto, ou mesmo que a pessoa tenha um sentimento, nutra uma emoção forte, etc., por alguém, mas e esse alguém não quer que a pessoa faça isso, mas a pessoa faz. Por quê? Porque ele tinha vontade. Vontade está acima do intelecto e acima das emoções. Pegando só esse lado da metáfora. Não vontade como no nosso caso de fraquezas, mas vontade como algo que está acima do intelecto e da emoção. Então se diz que as mitzvot se constituem não só na sabedoria divina, etc., mas elas representam a vontade de Deus. Vontade é algo que está acima da lógica e da razão. É uma coisa suprarracional, é uma coisa transcendental, vontade, por isso é uma coisa poderosíssima, ponto que se diz que nada resiste à vontade. Vontade é algo que está no próprio ser humano, vontade, se fala força de vontade. Vontade está bem acima do intelecto, da razão. Por quê? Porque é algo bem mais próximo da alma da pessoa. Por isso, de fato, se diz onde se encontra a essência do ser, onde se encontra a sua vontade, não é onde se encontra a sua mentalidade. Às vezes uma pessoa pode entender um determinado assunto, etc., intelectualmente se identificar muito com isso, mas o intelecto ainda pode estar distante da sua alma, da essência do seu ser. Já a vontade, ela reflete, expressa a própria essência. Ou seja, para onde a pessoa corre, para onde a gente inclusive diz, onde está a essência da pessoa, para onde ela corre, para onde é o que ela busca, o que ela deseja, o que ela quer. Então a vontade reflete a essência. Da mesma forma, em relação a Deus, se diz que as mitzvot não são apenas a sabedoria divina, mas elas expressam um nível mais elevado, a própria vontade suprema de Deus. E uma vontade é algo que transcende a lógica, algo que está acima
da lógica e da razão. E quando a gente fala que está acima da lógica e razão, significa que as mitzvot não estão só acima da nossa lógica. Por isso, muitas mitzvot não somos capazes de entender, ou parecem dogmas, não é? Inexplicáveis. Não é? E conforme dizem os livros, mesmo aquelas mitzvot que nós pensamos que entendemos, nós entendemos, aquilo que nós entendemos é uma parte muito superficial das mitzvot, mas o real motivo e razão de ser delas está acima da nossa compreensão. Então ele nos diz que o conceito de, mesmo que nas mitzvot a gente encontra às vezes tamei a mitzvot, motivos e razões para as mitzvot, para os preceitos, isso é o que se deriva da chokhmah, mas na essência as mitzvot, como a Torá, não são apenas, entre aspas, a chokhmah, a sabedoria divina, mas sim, elas representam, elas consistem na vontade de Deus, na vontade transcendental, suprarracional, enfim, na vontade que expressa a real essência de Deus. Inclusive, a partir disso, nós entendemos também o conceito básico, um dos princípios de fé judaica, que a Torá jamais será modificada, reformada, substituída, alterada. Por quê? Porque a Torá é divina, por isso a Torá é eterna, por isso a Torá é perene, etc. Mas mais do que isso, se diz, se a gente imaginasse que as mitzvot da Torá são circunstanciais, foram estabelecidas essas mitzvot por tal e tal razão, por tal e tal motivo, dentro de tais e tais circunstâncias. Então, mudando as circunstâncias, mudando a razão de ser, etc., a gente poderia pensar que essa mitzvah deixaria de ser necessária, a outra deixaria de ser útil, etc., mas, conforme nós entendemos aqui, que as mitzvot, na realidade, não são uma questão de lógica e razão, mesmo tratando-se de lógica divina ou da razão de Deus infinita. Na verdade, mitzvot expressam a vontade de Deus, que é algo suprarracional, algo transcendental, algo que está acima de todo o resto. Portanto, isso não depende de motivo, de razão, e por isso é algo perene que permanece sempre inalterado. De qualquer maneira, ele nos diz aqui, portanto, Torá e Mitzvot são apenas derivadas da Chokhmah, mas na sua origem elas são provenientes da vontade de Deus, que é transcendental, é algo mais elevado. Ou seja, onde se revela a vontade suprema de Deus? Na Torá. E dentro da própria Torá, onde ela se manifesta de forma mais evidente? Na Torá oral. Porque nós temos uma série de mitzvot e preceitos que estão apenas telegrafados, maneira de dizer, na Torá escrita, e até parece que codificados. Então temos um versículo que diz, o kshartam leot al yadecha, amarre um sinal na tua mão. De onde você aprende que aqui se trata não de amarrar na palma da mão, mas é de colocar aqui no bíceps, no antebraço, e aqui o sinal, qualquer sinal, é uma fitinha vermelha? Não, é uma caixa preta de couro que nós chamamos de tefilin. E qual o conteúdo dela? São 4 parshiot, 4 trechos da Torá e assim por diante. Da Torá escrita, por mais que as mitzvot constam lá, mas nós não sabemos ainda como implementá-las, como cumpri-las, como colocá-las na prática. De onde nós aprendemos, onde nos é detalhado com todas as minúcias, etc., como se cumpre as mitzvot, como se cumpre a vontade divina, portanto, onde se revela a vontade de Deus? Na Torá oral. Porque, como dissemos, na Torá escrita, a partir da Torá escrita, apenas e tão somente ainda não dá para saber qual a vontade de Deus ou como cumpri-la. Somente depois de tudo que é trazido para nós na Torá oral, pela tradição que nos foi dada também no Monte Sinai por Deus e foi sendo transmitida e retransmitida por todas as gerações, até chegar e ser transcrita no Talmud. A partir de lá nós chegamos às conclusões em forma de halachá, que determinam qual a lei, o que significa qual a lei, de que forma a mitzvah tem que ser cumprida. Isso significa a revelação da vontade divina, a vontade divina de forma revelada. Então, o que significa, portanto,
a halachá, a conclusão da halachá, que é extraída das discussões que constam no Talmud. Então essa halachá, essa conclusão haláchica, ela chega a nós através de toda a sabedoria da Torá que se encontra na Torá oral, essencialmente. Portanto, no final, nós descobrimos a vontade de Deus, a vontade suprarracional, transcendental, onde nós descobrimos a partir da Chokhmah, a partir da sabedoria que consta na Torá oral. Ela se revela, por mais que é uma vontade suprarracional, uma vontade que está acima de qualquer razão, etc. Mas como nós revelamos qual é essa vontade? Talvez não saibamos por que essa vontade, mas qual é e como se faz através do estudo, através da sabedoria contida na Torá oral. Então isso que ele nos diz, que o Zohar fala, Oraita me Chokhmah nafket, que a Torá é derivada da Chokhmah. Ou seja, a Torá de fato é vontade suprarracional, transcendental, acima de razão, intelecto, acima até da sabedoria, do atributo de Chokhmah, da sabedoria infinita, etc. Porém, ela chega a nós, a derivada, através da Chokhmah. Na verdade, por essência, ela é mais que Chokhmah, ela é a vontade divina, mas ela chega até nós, é revelada, se manifesta, nós descobrimos o que ela é através da sabedoria divina contida na Torá oral. Ou seja, daqui nós vemos que a Torá ela concilia duas coisas. Existe um lado infinito na Torá, como expressão da vontade de Deus. Deus é infinito e ilimitado. Onde está a vontade do ser, lá se encontra sua essência. Portanto, se a Torá expressa a essência divina, então ela também é infinita e ilimitada. Existe um lado infinito e ilimitado na Torá, por um lado, não é? Mas por outro lado, ou seja, a Torá ela é a vontade essencial de Deus. Por outro lado, Deus quer que a Torá possa ser apreendida por nós, que possa ser absorvida por nós, que dessa forma nós vamos estar nos vinculando e unificando com Ele. Então, por isso, Deus fez com que a Torá descesse até nós de forma tal que ela pudesse se revelar através do intelecto, através da sabedoria. E dessa maneira nós, como seres racionais, nos esforçando, estudando, meditando e refletindo sobre a Torá, a gente poderia então captar algo da Torá. E aí se produz uma unificação totalmente paradoxal, ou seja, nós, seres finitos e limitados, através do intelecto, que é uma ferramenta também finita e limitada. O nosso cérebro só comporta coisas finitas. Porém, quando nós estudamos e captamos a Torá, nós estamos captando, no fundo, algo que reflete a essência de Deus, a vontade suprema de Deus, que é infinito e ilimitado. Então aqui está havendo uma fusão fabulosa, incrível, entre o finito e infinito, limitado e ilimitado, que em geral é completamente paradoxal e impossível. Ou seja, o infinito não pode ser contido dentro do finito, ou o limitado não pode comportar o ilimitado, mas aqui, no final, acontece isso, que através, já que Deus permitiu, já que Deus quis, já que Deus fez com que a Torá, vontade divina, transcendental, etc., viesse até nós através da sabedoria, através do intelecto, possibilitando que nós, através do nosso cérebro, pudéssemos estudá-la e dessa forma também absorvê-la. Dessa forma existe essa fusão do infinito com o infinito. E na realidade, conforme explicam os nossos livros, esse é o verdadeiro e real ilimitado. É aquele que diante dele o limitado e o ilimitado são uma coisa só, são a mesma coisa. Isso já é algo mais profundo, mas ele diz que Deus, como ilimitado, totalmente o verdadeiro, ilimitado, para ele tanto o limitado, que é o intelecto, como o ilimitado, que é a vontade transcendental, podem se fundir numa coisa só. Por isso ele nos diz que esse é o poder que a Torá tem de fundir, de unificar a fé com o intelecto. Aquilo que a gente está elaborando, estudando aqui, ou seja, que usando esse cinturão, por assim dizer, que ela cerca de força os seus quadris. Os quadris são a fé.
e a força é o estudo da Torá oral. Por mais que aqui são duas coisas distintas e até opostas, paradoxais. O estudo em relação à fé, mesmo assim, ou seja, a fé representa aquilo que está acima da pessoa, acima do seu intelecto. Isso seria a essência da pessoa. Mesmo assim, a Torá, por mais que ela representa, entre aspas, apenas intelecto para nós, apenas estudo, mesmo assim ela pode dar força e poder, reforçar, fortalecer a estrutura dos chamados quadris, entre aspas, ela tem o poder de fortalecer a própria fé, fazendo com que essa fé se interiorize e se internalize dentro de nós, dentro do nosso intelecto, dentro das nossas emoções, chegando até as nossas decisões, tomada de decisão, como também as nossas ações. Então, isso que ele vai nos explicando, e ele conclui essa parte nos dizendo, Alter Rebbe, tudo isso vamos lembrar que ele está escrevendo para os Hassidim que estão concluindo o estudo de toda a Torá oral, juntos. Então ele está aqui enfatizando a grande importância da Torá oral, o que ela representa em termos espirituais. Então, já que a Torá oral tem esse alcance tão elevado, ou seja, que ela reflete a vontade divina superior que está acima do intelecto, por isso ela tem a força e o poder de dar, de fortalecer, de dar vigor à própria fé, fazendo com que a fé, em forma de quadris, enfim, possa dar sustentação à cabeça e ao intelecto. Ele nos diz, voltando ao versículo, esse é o significado, portanto, do versículo, que ele cerca, ela cerca com força os seus quadris. Ein oz ela Torá, força, como nós vimos, significa o quê? A Torá, e mais especificamente a Torá oral. Shei notenet koach veoz lebechinat motnaim, ela que dá força e vigor para os chamados quadris, que representam a fé, a Hagurim, o Melubashim Ba, que estão revestidos nela. Lechazek, o Leametz Zrotea, com isso ela também fortalece e dá vigor aos membros superiores. Os membros superiores, quem se lembra, se refere aos braços direito e esquerdo, que simbolizam amor e reverência a Deus, seja amor e temor gerados pelo intelecto, ou amor e temor naturais, só revelados, estimulados pela conscientização da pessoa. Cada um dentro da sua capacidade. Tem gente que é capaz de gerar o sentimento de amor e temor, enquanto que outros só vão conseguir revelar e manifestar esse sentimento que já possuem. Também é essa fé quadris fortalecida pelo estudo da Torá oral, é ela que dá sustentação, é ela que mantém de pé a cabeça. E o que significa a cabeça? O Asech Alamid Bonen, o nosso intelecto que reflete na grandeza de Deus, medita na grandiosidade do Criador. Então, sobre isso, Amar, fala o versículo, Ta'ama kitov sachrach ulei ukim voar bemakom acher. Ele nos fala que é sobre isso que se refere o versículo, quando ele nos diz que a Torá tem todo esse poder, que ela tem toda essa capacidade, e o indivíduo que estuda a Torá, ele consegue trazer para dentro de si tudo isso. Na realidade, o Alter Rebbe vai nos explicar isso também numa outra carta sagrada, de número 29, ele vai elaborar mais esse assunto, vai se estender mais nisso. De qualquer forma, aqui ele vai nos dizendo, que esse é o poder e o alcance da Torá, mas além do estudo da Torá oral, que vai fortalecer a fé, vai reforçá-la, etc., é necessário algo mais, é necessário processar tudo isso. Como se processa tudo isso? Como se funde
a fé com o intelecto a meditação com a fé, o estudo de forma que ele fortaleça a fé. Agora ele nos dá uma instrução prática dizendo como e quando isso é levado a cabo, isso é implementado e concretizado na prática, quando se fortalece também os chamados membros, os sentimentos de amor e temor, achet uzman vechizuk veimutz azrot vearosh, ishaat tfilat hashachar, shei ishaat rachamim veetratzon ele nos diz que o momento propício, o momento adequado no qual se revela a vontade divina, o momento apropriado para fortalecer os nossos braços espirituais, os nossos sentimentos de amor e reverência a Deus é na hora da reza. E mais particularmente que esse é o momento propício, e mais especificamente o momento da reza matinal, que esse é o momento no qual se revela, está manifesta a vontade divina de forma mais evidente. Então, só concluindo essa passagem, ele está nos dizendo que existe um momento apropriado, quando é a ocasião certa, um momento para o fortalecimento, para reforçar os chamados braços, que seriam os sentimentos, as emoções espirituais, sentimentos de amor e reverência a Deus, como também a cabeça, o intelecto, que vai meditar na grandeza de Deus, etc. Qual o momento adequado disso? É na reza da manhã. Se diz que nas alturas esse é um momento de compaixão, uma ocasião na qual a vontade suprema é revelada, esse é um momento especial de aceitação. Então aqui ele nos diz, já que nesse momento matinal se revela a vontade suprema de forma mais evidente, com isso, esse é o momento, a oportunidade de fortalecer as nossas emoções espirituais, nossos sentimentos para com Deus, seja de amor ou de reverência a Ele, como também o momento de exercer a nossa meditação, pensando e refletindo na grandeza divina, etc. Isso, em que momento se faz? Na hora da reza, a nossa reza matinal. Esse é o momento adequado, o momento propício, é um momento oportuno para isso, momento no qual está revelada a vontade divina. Por isso ele está nos dizendo que, ou seja, ele está nos falando aqui como estruturar a nossa espiritualidade, seja o nosso intelecto, nossa meditação na grandeza de Deus, seja os nossos sentimentos, nossas emoções de amor e reverência a Deus, como também o nosso estudo da Torá, etc. Ele está dando aqui a receita de todos os componentes, de como fazer com que tudo isso seja operacionalizado de forma bem sucedida, que tudo isso funcione. Então é necessário aqui mais um ingrediente que ele está nos dizendo, que é a reza de forma adequada, particularmente no momento matinal. Por isso ele nos diz, já que esse é o momento propício, um momento tão adequado, um momento chave, o lezot otavakesh mimevakshei Hashem, por isso eu venho aqui pedir, solicitar a todos esses que buscam a Deus, Yavinu veyaskilu yardav, que vocês entendam, compreendam isso, ou seja, assimilem esse conceito, todos vocês juntos, da importância da reza para levar a cabo tudo o que nós falamos. Beliot lezikaron beneneihem kol ma shekatavti alehem ishtekad bichlal. E que vocês se lembrem também, que esteja bem próximo da lembrança de vocês, que esteja entre os seus olhos, assim como algo que a pessoa está se lembrando, tudo aquilo que eu escrevi para vocês o ano passado. E nós vamos ver também numa carta posterior, algo que o Rav Shneur Zalman escreve para os Hassidim sobre o cuidado que deve-se ter em rezar de forma adequada, rezar de forma apropriada, sem correr, sem só balbuciar as palavras, mas rezar se concentrando com devoção, com kavaná, com intenção, etc. O Bifrat Meinyan Kavanat Atfilah, principalmente aquilo que ele escreveu já para os Hassidim a respeito da necessidade da kavaná, de intenção e devoção na hora da reza. Isso nós vamos ver na quinta parte do Tânia, se encontra essa carta escrita pelo Alter Rebbe, mas de qualquer forma, o resumo que ele nos diz, a necessidade de se dirigir a Deus meunka de liba,
do coração e do fundo do coração, Yom Yom Idreshun Hashem, que a cada dia, dia a dia, não porque a pessoa já rezou ontem, então, ou já está tão acostumada que ele não caia nessa armadilha, não deixe a reza se tornar algo mecânico pelo seu hábito, etc. Mas não, a cada dia, a cada novo dia, que a pessoa se envolva com a oração, com todo o seu coração, Bechol Libam, Bechol Nafsham, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Benafsham tishtaper kemaim nochach pnei Hashem. E a hora da reza é a hora de derramar a alma, derramar como água a alma diante de Deus, porque nessa hora da reza nós estamos como nos posicionamos, nos postamos diante de Deus como um servo que está diante do seu amo. Esse é o momento de derramar a nossa alma diante dele. O Kma'amar Azal Besifri ad Mitsui Nefesh. E como dizem os nossos sábios no Midrash, no Sifri, que a reza deve ser tão intensa a ponto de pressionar a alma, etc. Ou seja, que a pessoa dá tudo de si, não é? Estende toda a sua alma a Deus. De qualquer forma, apenas sintetizando algo daquilo que nós falamos até agora, trazendo palavras do próprio Alter Rebbe num dos seus Ma'amarim, num dos seus discursos racídicos, onde lá ele elabora também esse assunto e nos diz que por mais que se atrai, ou nós interiorizamos, absorvemos a vontade de Deus, a vontade suprema de Deus, nós falamos onde ela se revela, onde ela se manifesta na Torá oral. Ou seja, como nós absorvemos a vontade suprema de Deus através do estudo da Torá oral, do Talmud, etc. Porém, nós absorvemos isso, mas essa luz divina, transcendental, da vontade de Deus, etc., ela pode permanecer dentro de nós, oculta, encoberta, porque é algo tão elevado e que isso pode estar. Nós estudamos, entendemos, mas talvez só a nível intelectual, e talvez isso não mexa com a nossa estrutura espiritual, e o objetivo não é só que a pessoa se torne um grande conhecedor e erudito da Torá, não só que ele aprenda e estude a nível intelectual. O objetivo da Torá é aprimorar o caráter da pessoa, elevá-la espiritualmente, unificá-la com Deus. Ou seja, há um objetivo espiritual na Torá, não apenas o intelectual. E esse motivo maior da Torá, esse motivo especial, que é a divindade da Torá, a vontade suprema de Deus, ela pode ser absorvida através do estudo, através do intelecto, através do estudo da Torá oral, mas o problema é que ela pode permanecer encoberta, esse aspecto espiritual, elevadíssimo, poderosíssimo, pode permanecer ainda encoberto, oculto dentro da pessoa. Por quê? Porque uma vez que a Torá se revestiu no campo intelectual, de repente a pessoa pode aqui estar exercitando o seu intelecto, absorvendo as coisas a nível de conhecimento, mas não a nível espiritual. Por isso é necessário algo mais, e qual é esse algo mais? É o serviço nosso serviço espiritual na hora da reza. Através da tefilá, através da reza, nós revelamos esse aspecto espiritual, transcendental que existe na Torá. Não só o aspecto lógico, intelectual, analítico, quando estudamos o Talmud, mas acima de tudo, o aspecto espiritual e divino, que é isso que vai fazer impacto sobre nós, sobre nossas almas, sobre nossas pessoas, sobre nossas decisões, etc. Como nosso Rebbe diz, que através do estudo da Torá oral, isso é algo indispensável e importantíssimo, mas é através da reza, e somente através da reza, que o estudioso ele toma aquele assunto que ele estudou e faz com que isso cale fundo no seu coração, desça até o seu sentimento, revelando a vontade divina que se encontra na Torá oral. Senão ele vai ser um estudioso do Talmud, ele vai ser um talmudista. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é ele captar e sentir a vontade suprema de Deus que se encontra dentro do estudo do Talmud. E esse estudo, ele vai funcionar dessa forma somente quando seguido e acompanhado e processado pela tefilá, pela reza e a oração, e daí a sua grande importância, e daí a grande recomendação do Alter Rebbe de ser cuidadoso na reza, na sua concentração, especialmente nessa reza pela manhã.